Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou a Tássia Natânia, especialista em investimentos do Banco do Brasil. E no episódio dessa segunda-feira, 9 de março de 2026, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo, a semana começou com a escalada de conflitos no Oriente Médio. No sábado, 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel lançaram uma ofensiva conjunta contra alvos estratégicos no Irã, com o objetivo declarado de degradar capacidades militares e nucleares do país. Já no primeiro dia, autoridades israelenses afirmaram que o líder supremo, Ali Khamenei, foi morto, além de outros altos dirigentes próximos ao regime. Como resposta, o Irã retalhou com o lançamento de mísseis e drones contra bases americanas e alvos israelenses na região. Diante do risco para a oferta de petróleo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estimou que a operação deve durar cerca de 4 semanas e anunciou medidas para garantir a segurança no Estreito de Hormuz, incluindo os seguros da United States International Development Finance Corporation e a possibilidade de escolta naval a petroleiros. O estresse geopolítico também atingiu o mercado de energia. Na Europa, os preços do gás natural avançaram após a paralisação da maior planta de GNL do mundo, no Catar, elevando preocupações com a oferta global. Nos Estados Unidos, os dados do mercado de trabalho vieram fracos. O payroll registrou destruição de 92 mil vagas em fevereiro, abaixo da mediana das estimativas da Bloomberg, que apontavam para a criação de 55 mil vagas. O resultado de janeiro foi revisado de 130 para 126 mil vagas e a taxa de desemprego ficou em 4,4%, com participação da força de trabalho em 62%. Nos rendimentos, o salário médio por hora subiu 0,4% no mês e acumula 3,8% em 12 meses. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Lá fora, o foco dos mercados deve continuar voltado ao conflito geopolítico, que segue como o principal vetor para os ativos financeiros. A incerteza sobre a duração da guerra e seus efeitos sobre as cadeias produtivas e o fluxo global de petróleo mantém o ambiente de cautela. A atenção permanece concentrada no tráfego de embarcações pelo Estreito de Hormuz e na possibilidade de restrições à produção e ao armazenamento de petróleo no Oriente Médio. Fatores que vêm sustentando os preços da commodity e ampliando temores de pressão inflacionária global, o que pode influenciar a condução da política monetária dos principais bancos centrais ao longo do ano. Na agenda de indicadores, os destaques serão os dados de inflação, o CPI de fevereiro e o PCI de janeiro. As leituras ainda não devem refletir o recente salto do petróleo, o que tende a gerar uma reação mais neutra dos mercados no curto prazo. Na China, a divulgação da balança comercial também ganha atenção com expectativa de recuperação frente aos números anteriores. E no Brasil, como foi a semana? Por aqui, tivemos uma semana marcada por discussões fiscais, avanços legislativos e sinais importantes da política monetária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há margem para aprimorar as contas públicas no próximo governo. Entre as frentes mencionadas estão a revisão da aposentadoria dos militares, o controle das emendas parlamentares e o enfrentamento dos supersalários no funcionalismo. Na mesma direção, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, reforçou que a pasta deve avançar ainda este ano na revisão dos benefícios fiscais, após a aprovação de um corte linear de 10% nos gastos tributários no fim de 2025. No Congresso, a Câmara aprovou um projeto que amplia o acesso de pequenas e médias empresas ao crédito para exportação, criando o Sistema Brasileiro de Apoio Oficial ao Crédito à Exportação. Com o aval prévio do Senado, o texto segue agora para a sanção presidencial. A equipe econômica também avaliou o impacto da alta do petróleo, estimando que a manutenção do barril próximo de $85 pode elevar a arrecadação de 2026 entre 5 e 10 bilhões de reais, embora ainda haja incertezas devido ao conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Do lado monetário, o Banco Central autorizou que os bancos descontem dos compulsórios os valores antecipados ao FGC, o que deve liberar cerca de 30 bilhões de reais em 2026 e impedir uma redução de liquidez no sistema financeiro. O Congresso ratificou o acordo Mercosul-União Europeia, encerrando mais de 2 décadas de negociação. O tratado prevê tarifa zero para 91% dos produtos e segue para a sanção, devendo entrar em vigor em maio, com salvaguardas para setores sensíveis.
Por fim, o diretor de política monetária do Banco Central, Newton David, destacou que o ambiente global ainda exige cautela. A incerteza, especialmente no Oriente Médio, dificulta prever impactos sobre a economia doméstica, mas, segundo ele, a calibragem atual da política monetária segue válida. David reforçou que o Banco Central atua com serenidade, baseado em dados e não em ruídos, e que poderá ajustar sua estratégia caso o cenário mude. Apesar da melhora nas expectativas de inflação, ele lembrou que elas ainda estão distantes da meta. E qual a agenda para essa semana no Brasil? A semana será guiada pela divulgação de indicadores importantes de atividade. Saem os dados de vendas no varejo e da pesquisa mensal de serviços referentes a janeiro, além do IPCA de fevereiro, que deve mostrar uma aceleração na variação mensal em linha com o que já havia sido antecipado pelo IPCA 15. As maiores pressões devem vir dos grupos de transportes e educação. Do lado da atividade, a expectativa é de que os números mostrem recuperação após a queda observada no mês anterior. Esse movimento reforça a leitura recente da autoridade monetária. A economia desacelera, mas de forma mais gradual, o que exige mais parcimônia na condução da política de juros. E como tudo isso impacta e impactou na nossa busca pela meta atuarial? Mesmo com o payroll mais fraco, aumentando as incertezas sobre os próximos passos do FONC, a persistência das tensões geopolíticas mantém os investidores em postura defensiva. Nesse ambiente, o dólar tende a seguir fortalecido globalmente e, no Brasil, a se valorizar frente ao real, acompanhando o movimento de outras moedas emergentes. As taxas dos treasuries devem continuar em alta, com inclinação maior da curva. O dado do mercado de trabalho limita a abertura de prêmios na parte curta, enquanto os vencimentos médios e longos tendem a subir com mais força. Combinada a um cenário externo mais incerto, marcado pela guerra no Oriente Médio e pela escalada do petróleo, e a agenda doméstica que antecede a decisão do Copom, a consequência é um viés de cautela nos ativos locais. A curva de juros incorpora aumento de prêmios e os índices acionários, como o Bovespa, tendem a operar pressionados, refletindo a aversão ao risco e os sinais de desaceleração da economia americana. Diante do cenário de maior aversão ao risco, com dólar forte, treasuries em alta, abertura e inclinação da curva doméstica e pressão sobre os índices acionários, o posicionamento mais adequado agora é privilegiar a renda fixa pós-fixada, que se beneficia desse ambiente mais cauteloso e da elevação dos prêmios ao longo da curva, além de ser mais defensiva para o portfólio. Para os RPPS sem nível de projeção ou que possuam pelo menos o nível 1, destacamos o fundo BB Renda Fixa Tesouro Selic, enquadrado no artigo 7.1 da nova Resolução 5272, que segue a Selic bem de perto e possui liquidez diária. Além deste, em fevereiro tivemos o lançamento do fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil Soberano, que possui carteira formada por títulos públicos federais diretamente atrelados à taxa de juros doméstica, além de operações compromissadas lastreadas nesses títulos. Para os RPPS que possuem nível 2 de projeção ou mais, indicamos o fundo BB Renda Fixa Corporate Bancos, que possui carteira mista entre títulos públicos e privados emitidos por instituições financeiras de primeira linha, enquadrado no artigo 7.5, Fundos de Renda Fixa. E ainda, as classes pré-fixadas e indexadas à inflação podem entrar de forma pontual e seletiva, visando ao longo prazo, diante das expectativas de cortes da Selic, que poderão se iniciar em breve, mas lembrando que ainda estamos diante de muitas incertezas no contexto global. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente. Fale com o seu gerente de governo ou seu especialista de investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, Descomplicando o Mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderência às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.